Oi, Aninha. Voltamos, né? Oi, Rita. Voltamos. Vamos esperar. Eu vi que tinha umas 4 perguntas na caixinha. Quem perguntou, e se a pessoa estiver aqui ainda, pergunta outra vez, porque não deu tempo de usar elas, tá? Que eu tenho muita pergunta aqui na minha mão também. Então, vocês podem voltar a perguntar na caixinha. Nessa caixinha aqui de baixo. Obrigada, Rita. É o filtro. Eu passei o dia tão ocupada hoje que nem tive tempo de me organizar, de me arrumar. Então, escolhi esse filtro que pelo menos eu fico com a cara mais saudável. Vamos lá. Esperar Henrique, doutor Henrique. Oi, Laura. Oi, Flávia. Obrigada, Rita. Vamos lá. Oi, Samara. Tinha uma pergunta sobre lipoaspiração. Eu não vi. Vamos ver se a pessoa volta, né, para fazer essa pergunta. É interessante. Essa pergunta da lipoaspiração. Deixa eu anotar aqui. Oi, Maria de Lourdes, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Pati. Pati, eu vou fazer aquela tua pergunta para Henrique hoje. Tô com ela aqui. Vamos ver qual vai ser a resposta dele. Ver se ele já chegou. Oi, Georgia. Se puder ajudar em falar sobre cetogênico, provocar um ataque cardíaco, isso é normal. Tá. Oi, Paulinha. Oi, Henrique. Vamos lá. Vou te chamar. Óleo de gergelim e linhaça não é uma boa. Cheguei. Oi, Henrique. Pronto, vamos lá. Tem uma pergunta aqui já, deixa eu ver se eu acho ela. Olha, falem sobre cetogênica provocar um taquicardia e se normalmente... se dura... taquicardia e Só se dura normalmente durante o é período de frequente. adaptação. Ok, entendi. É normal ter taquicardia no período de adaptação da cetogênica? Deve ser isso a pergunta. Isso. Olha, eu nunca vi nada escrito a respeito disso aí. Eu Aham. já vi pessoas que relatam a cãibra, relatam Cãibra, sim, é. diminuição de energia por conta da falta de Uhum. sódio e tudo mais, mas assim, taquicardia eu realmente nunca ouvi falar. Uhum. O que a gente sabe é que quando você passa para uma dieta cetogênica, você tem a necessidade de repor eletrólitos que são desprendidos Sim, naturalmente é. na urina, né? Porque a Uhum. gente passa, com a diminuição da liberação de insulina, a gente passa a liberar esses minerais na urina de forma mais normal, né? E aí Uhum. a gente precisa repor. Então, reposição de Sim. sódio, cloreto, potássio, magnésio são reposições importantes. Agora, Uhum. isso normalmente com alimentação é feito de forma tranquila e Uhum. no início um pouquinho de sal na água já resolve. A Eu acho que cetogênica, a Ana é, está falando que a doutora Janaína fez um não post sobre foi isso. Janaína, sabe quem fez? Foi a nutricionista que trabalha com ela, Daniela. Daniela é o nome dela, eu acho. Ela que fez um post falando sobre taquicardia hoje, low carb, alguma coisa assim. Eu também vi Ah, foi? rapidamente. Ótimo, é bom que eu vou Foi. ler. Depois eu vou dar uma Eu olhada e não digo para conheço. vocês.
Aham. Eu não conheço. Beleza. Eu fiz um post sobre a questão da questão da reposição da hidratação e do sal. Aham. E cãibras também, essa coisa toda, podem acontecer. Inclusive, Uhum. essa é uma das razões pelas quais muita gente retorna a ingerir um pouco de carboidrato, né? Uhum. Porque tem gente que, mesmo repondo os sais, continua sentindo cãibras e tudo mais. E aí, às vezes, Uhum. só um pouquinho de carboidrato, que pode ser de uma fonte 100% natural, como ou um Uhum. tubérculo, até mesmo Não é uma mel, raiz, né? é. Uma raiz, resolve a questão, né? Isso é uma Uhum. questão de ajuste muito individual, né? A gente também Beleza. não pode achar que existe algo tipo one size fits all, entendeu? Isso É, aí exato. Não pode, é não, bem não existe. individual, claro. É Cada muito individual. pessoa reage de uma maneira, né? Então, vamos lá. Estou fazendo low carb há 2 semanas. Vejo que muita gente faz jejum intermitente. É preciso fazer jejum com low carb? A gente sabe. Oi, Não Jane. é preciso fazer Uhum. jejum com low carb, tá? Não é uma Aham. Não é coisa, obrigatório, é não exato. obriga a outra, tá? Uhum. No entanto, o que a gente observa é o seguinte: a partir do momento que a gente começa a fazer uma low carb ou começa a fazer um jejum e a gente começa a seguir aquela regra de comer quando tem fome e parar Uhum. de comer quando está saciado, aí a gente começa a fazer jejum naturalmente, É. né? Por Uhum. isso é que eu gosto de chamar o jejum de sintonia fina da dieta, porque é o que Exatamente. acaba acontecendo, Acaba acontecendo, né? naturalmente você fica sem muita fome e você começa a fazer um jejum natural. Eu faço muito jejum Exatamente. natural. Você fica sem fome, você não vai comer É. porque tá sem Por fome. Então aí exemplo, você acaba fazendo hoje jejum, aqui já são 9 horas da noite, eu não comi ainda, acredito, porque eu saí para resolver umas coisas na rua e uhum. quando voltei estava em cima da hora da live, começamos a live e eu estou aqui na boa tomando Essa, água. essa é uma vantagem Uhum, da cetoadaptação, né? exatamente. Se você tivesse adaptada a consumo de carboidrato, o que é que ia Uhum. acontecer? Você Ah, eu teria que estava estar louca comendo alguma comendo. coisa, Uhum, porque você teria que estar comendo alguma coisa, porque havia um risco de hipoglicemia e tudo mais, por uhum. conta do excesso de Do excesso de carboidrato carboidrato. ingerido na refeição Isso. anterior. Porque tem gente que acha que Uhum. porque vai fazer cetogênica, por exemplo, ou vai fazer low carb, vai faltar açúcar, né? Uhum. E a hipoglicemia ela não é causada pela falta de açúcar, ela é causada pelo Uhum. excesso de insulina, né? Sim. Então, como Uhum. você comeu fazendo uma dieta high carb, que é o tradicional, você É. teria comido muito carboidrato no seu almoço, quando desse lá Uhum. pelas 3, 4 horas da tarde, você estaria desesperada porque a insulina tinha jogado o seu açúcar lá para baixo, né? Uhum. E aí você teria que comer É, alguma coisa. Né? Então, exatamente. isso é uma coisa interessante. É uma vantagem. Uhum. Inclusive, quem tem uma história muito interessante sobre isso é o Tim Noakes. Para quem não conhece, o Tim Uhum. Noakes é uma das maiores autoridades em low Sim, carb e cetogênica do mundo. no Né? Ele é mundo. da África do Uhum. Sul, é um médico africano. E Uhum. aconteceu uma coisa muito interessante com ele. Uma pessoa fez uma pergunta para ele no Twitter Uhum. sobre gravidez, se poderia fazer, qual era a melhor dieta, e ele disse que a melhor Uhum. dieta era low carb. E pegaram isso aí e geraram um processo que durou quase 5 anos em cima Uhum. dele, né? E ele já se livrou do processo, inclusive já Uhum. teve pedido de desculpa e tudo mais. E o Sim. engraçado é que ele estava falando sobre as audiências que ele participava e que os juízes queriam pedir o intervalo, e ele dizia, intervalo para quê? Vamos continuar até terminar isso aqui. Uhum. E o povo Quem morrendo de fome. e o É. povo morrendo de fome, entendeu? Quem está certo Uhum. adaptado não precisa de intervalo. Vamos começar, vamos continuar, Exatamente. né? É É. muito interessante isso aí. Fantástico. Qual a quantidade de sal que um adulto pode consumir, Henrique? Fico confusa, são muitas informações diferentes. Certo, vamos lá. Primeiro vamos esclarecer uma coisa muito importante. Uhum, Quantidade é uma coisa que, em teoria, nós não precisaríamos nos preocupar. Quantidade de uhum, nada. aham, Porque nós somos animais igual um leão. Nós somos uhum, animais igual um macaco. Nós somos animais uhum, igual uma foca. E uhum. você não vê uma foca comendo de menos ou comendo de mais. Você não Isso. vê um leão comendo de menos ou comendo de mais. Um leão indo caçar porque está sem fome. Não, eu estou ansioso e vou É, caçar. Não vai rolar isso, tô né? ansioso, Estou Márcio. ansioso, vou Uhum, caçar. Né? Estou preocupado com as zebras, estão diminuindo de quantidade e vou caçar. O leão não pensa, não tem esse tipo de situação na é, natureza. Essa é uma situação que nós trouxemos para a gente. E elas só existem sim. por conta dos ultraprocessados,
Uhum. que a gente consome. Né? Essas Sim. diretrizes alimentares, elas são diretrizes fictícias, Uhum. certo? Quer seja diretrizes alimentares de oficiais, essa de Uhum. 55% de É. carboidrato, quer seja diretriz alimentar de fazer uma dieta cetogênica com essa quantidade X ou Y de Aham. nutrientes. Tudo isso é Aham. fictício, tudo isso é, viagem de cientista. O que Uhum. vai determinar o que você deve comer, o que você não deve comer, o seu. Deveria ser, tá? Não, deveria ser o seu instinto natural. Se você mora, por Uhum. exemplo, no Nordeste do Brasil, normalmente Uhum. você vai comer o quê? Você vai comer arroz, vai comer feijão e vai comer uma fonte de proteína. Uhum. É isso. Tá entendendo? Então deveria Entendi. ser assim. Infelizmente, a gente não vive nesse mundo é, Nesse ilusório, né? mundo De que que nesse mundo que seria, sei lá, utópico, né? Que seria é um mundo onde a o gente mundo comesse de acordo com ideal. o nosso instinto, É. de acordo com a É. nossa com a nossa cultura, porque a gente tem Uhum. aí os ultraprocessados que esculhambam com tudo, né? Uhum. Infelizmente. Sim. Então, a gente acaba tendo que ter quantidades. Então vamos lá. Uhum. Se você baseia, vou responder a pergunta dela agora. Se você Certo. baseia a sua alimentação em bicho e planta, comida de Uhum. verdade, a resposta para a sua pergunta é: coloque sal a gosto. Uhum. Certo? Vou Exatamente. repetir. Se você come comida não processada, tá? Se você Uhum. come bicho e planta, se você come alface, tomate, batata doce, batata inglesa Uhum. e carne, peixe, ovos, salgue esses alimentos ao seu gosto. Se você gosta Uhum. da comida um pouco mais salgada, salgue. Se você gosta um pouco de comida insossa, tire. Tire o sal. Uhum. Tá? Uhum. Não há necessidade de você se preocupar com quantidade. Por quê? O sal, existem mecanismos de controle para Uhum. você eliminar o excesso de sal ingerido. Certo? Uhum. Então, a Certo. não ser que você seja uma pessoa, não estou falando da pessoa que perguntou, óbvio, né? A Aham. não ser que a pessoa seja uma pessoa que tem um distúrbio psicológico, que ataca o saleiro e come 1 quilo de sal por vez, né? Uhum. Estou exagerando aqui na situação. Uhum. Qualquer outra quantidade de sal normal, o corpo consegue lidar com ela sem nenhum problema. Uhum. Beleza. Certo? Isso Então mesmo. não precisa você se preocupar com quantidade, ficar noiada com isso. Agora Uhum. lembre-se, eu estou partindo do pressuposto que você está comendo comida de verdade. A partir do Exatamente. momento que você incluiu aí ultraprocessados, aí o sistema já muda de figura e Tudo aí você muda de vai figura. precisar regular quantidades. Por quê? Porque os ultraprocessados eles têm sal e açúcar a mais para te tornar dependente. Uhum. Se você pega, por Exatamente. exemplo, achocolatado de caixinha, Nescau, essas Uhum. coisas, eles têm sal e açúcar. Exatamente para quê? A quantidade de açúcar é tão alta que ficaria repugnante. Eles botam É. sal para O sal para compensar contrabalancear. É. e aí você fica viciado no final das Meu contas. Deus. É. Certo? É a fórmula do vício, né? É a fórmula do vício. Bem, continuando aqui no sal, né? É verdade que o sal não é o vilão na nossa vida? Bom, sim, É 100%, verdade. 100% correto. O Uhum. sal não é o vilão. Essa história do sal ser vilão, ela vem dessa questão dos ultraprocessados, né? Porque Uhum. teve um estudo chamado Intersalt. O estudo foi publicado em 1986, se não me engano. Eles Uhum. pegaram várias nações e fizeram um estudo relacionando a quantidade de sal que essas nações ingeriam e Uhum. a presença de hipertensão, né? Certo. E eles verificaram o quê? Eles verificaram que, pegando todas as nações que eles estudaram, eles Uhum. viram que existia uma correlação entre quanto maior o consumo de sal, maior a hipertensão. Só que o Uhum. problema é que dentro dessas nações existiam 4 nações que eram de índios, que não tinham acesso ao sal. Índios do Aham. interior da Amazônia. Ia pegar sal de Ok. onde? Uhum. Não tem mar. É Vai pegar verdade. sal de onde? Então já eram índios que estavam adaptados a ingerir uma quantidade muito baixa de sal. Quando você tira essas 4 nações, eu fiz um post sobre isso. Quando você tira essas Uhum. 4 nações indígenas desses estudos, a correlação desaparece. Hum. Tá entendendo? Entendi. É verdade que existem pessoas que são mais sensíveis ao sal? É verdade. Tá? Uhum. Pelo menos 25% das pessoas que são sensíveis ao sal são sensíveis realmente ao sal.
E aí, Uhum. nesses casos, é interessante cuidar para não ingerir sal demais. Mas a É, grande maioria das pessoas tem uma sensibilidade ao sal causada pela resistência à insulina, pelo excesso de insulina hum, liberado pelo consumo de carboidrato, tá? entendi. Uau. Faço reeducação alimentar há 2 meses e não perdi quase nada, só 2 quilos. O que estou fazendo errado? Aí eu teria que saber o que é reeducação alimentar. Eu acho que não é, essa pessoa não come low carb, ela faz aquela dieta que de manhã é aveia, provavelmente com banana, porque é um pré-treino, sabe, essas coisas. Deve ser Entendi. isso. É assim, primeiro vamos amenizar os ânimos, né? Porque a pessoa Uhum. faz há 2 meses e perdeu 2 quilos, Pois em é, um ano ela uhum. vai perder 12 quilos, É, tá? vai Eu não sei perder quantos bem. quilos ela precisa, eu não sei quantos Uhum. quilos ela precisa perder, tá É. certo? Então, assim, as pessoas muitas vezes, Cássia, elas passam anos engordando, mas querem perder peso em Em uma dias ou no semana. máximo meses, né? É, É assim, é. a pessoa passou um ano, ela engordava 2 quilos por ano, né? Porque 2 quilos por ano você nem percebe que engordou. É. Chega no Uhum. final do ano, Sim, né? Só que 10 anos depois são 20 quilos. Aí a são pessoa 20 quer perder quilos. esses 20 quilos em 2 meses. Pô, você passou 2 anos Exato. engordando, por que você vai se estressar com a perda de peso? Né? É. Essa é uma questão. A outra questão é que a gente vive num mundo onde essa galera que trabalha com coaching e autoajuda, não todos, claro, mas tem Uhum. muita gente que trabalha com isso que foca no resultado, que Sim. estimula as pessoas a focarem no resultado. Vamos estabelecer Uhum. meta, a gente tem que cumprir a meta, tem que bater a meta Isso. e É. esquece do processo, Uhum. Que é o principal, né? Você tem que que curtir é o o processo. principal. Então, Claro. quando você fica focado exclusivamente na meta, não estou dizendo que a meta não é importante. Por favor, Sim. interpretem da forma É, correta é. o que eu estou falando. Né? Porque hoje existe um negócio na internet que você diz assim: eu gosto mais de picanha do que de filé. Aí a galera já vai dizer que eu não gosto de filé. Eu não Que disse você isso. odeia filé, claro. Né? Eu não disse Uhum. isso. Eu disse que eu gosto É, mais de um do que do outro. Né? é. E eu também gosto de alcatra, gosto de maminha. Né? Sim. Então, Uhum. o pessoal cria umas coisas assim É, é. imaginárias, né? É porque tira Umas do contexto, viagens. né? O que a gente fala, Tira e do aí contexto. Então, estraga o que é que eu tudo. estou dizendo? O que eu estou dizendo é que Uhum. meta é importante? É importante. Mas o processo é muito mais importante. Claro. Quando eu foco Uhum. no meu processo, eu alcanço a minha Uhum. meta. Por Uhum. que os alcoólicos anônimos são tão bem sucedidos em fazer com que as pessoas parem de beber? Porque Porque eles é não um dia por ficam vez. focados, é um dia por Exatamente. vez, o foco É, é no processo. Tá entendendo? exatamente. Não é na Uhum. meta final. É. Quando eu foco no processo, tudo dá certo. Então, se você Uhum. está fazendo uma reeducação alimentar, ou uma dieta low carb, ou uma dieta cetogênica, e está fazendo tudo certo, porque aí ela Uhum. disse assim: o que é que eu estou fazendo de errado? Não tem como saber. Eu preciso ter Claro. acesso ao que ela É, está fazendo para dizer o exatamente. que é que ela está fazendo de errado e se Uhum. ela está fazendo alguma coisa de errado. Ainda tem É, mais porque essa. pode ser até que ela não esteja fazendo nada Pode errado, ser que ela né? não esteja fazendo nada de errado. Mas Uhum. partindo do princípio que você está fazendo uma low carb, uma cetogênica ou uma carnívora, e está fazendo tudo certo, você vai Uhum. alcançar o resultado que você está querendo. Mais cedo Exatamente. ou mais tarde você vai alcançar. Agora, você tem que pensar o seguinte: tem muita gente que fica querendo entrar no corpo de outra pessoa. Sim, Essa é uma tem. realidade, né? É É, uma realidade que a é. gente tem hoje. Tipo assim, a pessoa é baixinha, tem É por porque exemplo, um se metro e meio, projeta, né? Se projeta né? numa Isso. Se pessoa projeta que é impossível. num biotipo que está na moda, né? Por exemplo, Isso. pensar aqui um biotipo que está na moda hoje que a galera gosta. Biotipo Anitta, Pronto. né? Uhum. Biotipo Anitta. É. Biotipo Anitta é Uhum. biotipo popozuda. Né? É. Ela não é Uhum. muito alta, não sei qual é a altura dela, mas Uhum. ela não é muito alta, ela tem os quadris largos, tem a bundona. E aí É. a pessoa, ela é longilínea. Uhum. A Anitta, vamos dizer, tem 1,5 m, a pessoa tem 1,80 m. Certo. Ela quer Uhum. ter popozuda igual a Anitta. Quer Meu ser amigo, Anitta. É. não entra. Não vai Uma rolar. coisa não rola. Da mesmo É. jeito, o contrário. Ah, eu sou baixinha e tenho a bundona, tenho as pernas grossas, mas eu queria ser fininha que nem a Gisele Bündchen. Não adianta, meu filho. Você não vai. Você Não nasceu vai assim. conseguir. Talvez É. na próxima encarnação, Quem sabe, né? quem Quem sabe sabe, na mas agora, próxima. nessa, É. agora não vai, não adianta. Então, aí o que é que acontece muito? O que é que eu vejo muitas pessoas pensando? O peso ideal da pessoa é, vamos dizer, entre
58 e 65 quilos, ela está dentro de um peso Uhum. ideal, tá? Uhum. E ela quer ficar com 52. É assim mesmo. Você está É entendendo? assim. Então, quer dizer, Uhum. 58 é o mínimo ideal para aquela pessoa, mas ela quer porque quer ficar com 52. Beleza, chegou em 57. Não, mas eu quero 52. Chegou em 55, mas eu quero 52. Tem determinadas coisas que não é naturalmente que a gente vai alcançar. Se a Uhum. pessoa, vamos dizer assim, já viu termostato de ar-condicionado? Você Sim. gira lá e bota É. 25. Uhum. O quarto vai ficar em 25 e o termostato vai ficar jogando para cima, jogando para baixo na medida em que. Mas vai ficar lá em 25 a temperatura do Sim. quarto. O peso da É. gente, Uhum. existe um lipostato. Uma quantidade de gordura, uma Uhum. quantidade de peso específica para aquela pessoa. Exatamente. Você vai sempre orbitar aquilo ali. Se você não tiver nenhum distúrbio, não tiver anorexia, Uhum. não tiver bulimia, não tiver comendo demais, ou comendo errado, você vai Uhum. orbitar ali. No meu caso, 68 a 72. Depois que eu ganhei peso, porque eu Uhum. pesava 60, eu era muito magrinho. Depois que eu Uhum. ganhei peso, meu lipostato ficou entre 68 e 72. Não Certo. oscila muito disso. Se eu Então quiser ir para deixa. 80, Ah. né? Se eu quiser ficar fortão, quiser ir para 80, não é naturalmente que eu vou conseguir isso. Pô, eu vou ter Uhum. que comer mais, eu vou ter que me empanturrar de comida, eu vou ter que fazer um trabalho forçado para fazer isso. Uhum. Da mesma forma para o emagrecimento. É aí onde o Uhum. nutricionista entraria na jogada, entendeu? Porque aí Exatamente. ele precisaria controlar determinadas coisas. Mas assim, É. antes disso, eu acho que é função do nutricionista dizer assim, você tem certeza que você quer ir para esse peso? Por que você quer ir para esse peso? Uhum. Qual é o objetivo de ir para esse peso? Uhum. Tá entendendo? Será que é saudável você ficar com 52 quilos? Né? Será que é Uhum. saudável você reduzir demais a sua taxa de gordura? É Né? Então, verdade. tudo isso tem que ser, porque hoje a gente vive uma questão estereotipada muito grande de que os caras aparecem lá no Instagram e parece que tem uma vida maravilhosa e que tem aquele Uhum. abdômen de tanquinho e aquelas mulheres Sim. popozudas e aquela coisa toda. Só que a gente não esqueça, uma vida de um abdômen de tanquinho é uma vida de privação. É. Tá Exatamente. E é uma entendendo? vida Não é de trabalho árduo, né? Para ficar com o É uma tanquinho. vida de trabalho árduo É. até chegar lá e depois é uma vida de Uhum. privação. Você está Uhum. disposto a isso? Você está Pois disposto a é. não beber no final de semana nenhuma taça de vinho? A não ter Uhum. condições de comer um pedaço de bolo? Né? Porque Exato. tudo isso tem que ser levado em consideração. Tá Claro. entendendo? E as É pessoas porque não assim, pensam as nisso. pessoas querem ter aquele corpo, mas elas não querem ter o trabalho de ter aquele corpo, né? E Exatamente. E aí também fica não difícil. esqueçam, não esqueçam que existem aqueles recursos mágicos, vamos chamar assim, Exatamente. né? Por Que exemplo, essa hoje eu galera estou usa linda de bastante. olho verde. Hoje eu Olha estou aí, já linda e meu pensou? olho está verde. E reluzente, né? Os É, e brilhos tem assim, umas como se... luzes, né? Então, as pessoas se enganam um pouco, né? Tem que ter cuidado. Os recursos mágicos existem, hein, pessoal? Uhum. Bem, deixa eu ver, porque essa daqui você já falou sobre as frutas. Pronto. Linha Nutri se diz low carb e diz que trata seus pacientes com a dieta low carb. Tá. Mas ela passa aveia, banana e tapioca. Afinal, ela está correta ou não? Ai, meu Ai, meu Deus. Deus. Vamos lá. O que é uma dieta low carb, tá? Uma dieta Uhum, low carb, de acordo com a literatura, não concordo com isso, mas de acordo tá. com a literatura, é uma Uhum, dieta com até 130 gramas de carboidrato. Eu acho muito. isso. Eu também Tá? acho Eu acho muito. que uma dieta low carb deveria ter no máximo uns 80 gramas de carboidrato, mais Uhum, ou menos por aí. uhum, Eu prefiro até trabalhar com percentual calórico, né? uhum. Percentual das calorias ingeridas. Sim. Mas, assim, uma dieta low carb iria até 130 gramas Uhum, de caloria, desculpa, de carboidrato. Em tese, se você está com 130 gramas, em tese, em teoria, se você uhum, está ingerindo até 130 gramas de carboidrato por dia, você está no low carb. Então, uhum. você pode ingerir banana, pode ingerir aveia, pode É, ingerir cuscuz e tapioca. Em tese. em Tá? tese, também Em acho. tese. Uhum, Por que em tese? Porque a gente está sugerindo a low carb para desvincular de contagem calórica. Para a gente uhum. desvincular de aplicativo de ficar registrando as É de ficar coisas. paranoico, né? Para a gente trabalhar com comida de verdade, para a gente trabalhar com Uhum, instinto, para a gente trabalhar com uma tendência natural que nós temos a nos alimentar de maneira correta.
Se eu Uhum. coloco aveia, farinha de tapioca, farinha de cuscuz, eu vou transferir de contagem calórica para contagem de carboidrato. Qual é o sentido que tem nisso? Nenhum. Tá É entendendo? verdade. Além Uhum. do que, numa dieta low carb, eu não tenho picos de glicemia. Exatamente. Em uma Exatamente. dieta low carb, não é para ter picos de glicemia. Uhum. Mas aí, se eu incluo farinha de tapioca, banana e farinha de milho e cuscuz e qualquer coisa dessas Aham. aí, eu vou ter pico de glicemia. Claro. Uhum. Certo? Então, minha resposta para ela, a sua nutricionista não é low carb, mude de nutricionista. Exatamente. Eu também Certo? penso o mesmo. A minha resposta seria essa daí. Não faz Eu penso a sentido mesma uma coisa. nutricionista que se diz low carb passar a ver e tudo mais. Agora, uma coisa, eu queria deixar uma coisa clara para quem está vendo a gente, que Uhum. eu, como futuro nutricionista, eu não me intitulo um nutricionista low carb, nem um Uhum. nutricionista cetogênico, nem um nutricionista carnívoro. Eu Aham. sou Um nutricionista. nutricionista. Eu Uhum. serei nutricionista. Então, se senta na minha frente uma pessoa que já fez low carb, já fez carnívora, já fez cetogênica, e vamos imaginar a possibilidade de que para essa pessoa não funcionou. Uhum. O que é que me impede de usar com ela uma estratégia de contagem calórica de comer de 3 em 3 horas e de 55% de carboidrato de comida de verdade? Como Uhum. nutricionista, eu tenho a obrigação de fazer o melhor para o meu paciente, Claro. para o meu Uhum. cliente, tá? É a minha dieta de preferência? Não. É a dieta que Uhum. eu uso para mim? Não. É a dieta Não. que eu acredito que é mais saudável para o ser humano? Não. Mas eu sou o Uhum. Batman e tenho o meu cinto de utilidades. Aham. E a partir desse cinto de utilidades, eu vou usar a ferramenta que mais se adequa ao A cliente que está na minha pessoa. frente. Uhum. Tá entendendo? Porque se eu tenho só uma ferramenta, por exemplo, se eu tenho só um martelo, tudo que eu vejo na minha frente é prego. Assim, claro. E isso é Uhum. péssimo. Isso é Sabe por quê? ruim. Porque eu posso ter Uhum. na minha frente um parafuso. Já pensou? Botar um Uhum. parafuso na parede com martelo é complicado. É, Ou pior, eu posso ter na minha frente uma árvore que eu vou cortar. Tenta cortar uma árvore com martelo para tu ver. é. Uhum. Tem que ter a ferramenta certa para a Correto, claro. situação certa. Certo? Uhum. Então, assim, eu não me gosto de me intitular um futuro acadêmico de nutrição low carb. É a minha dieta de preferência. Eu prefiro cetogênica, eu prefiro dieta Uhum. carnívora, eu prefiro low carb. Mas isso não significa que eu vá usar exclusivamente essa estratégia. Eu posso Uhum. até mesmo usar jejum. Eu vou ser um nutricionista que trabalha só com jejum? Não, já pensou? Não. Não faz Uhum. sentido. Não Tá faz entendendo? Eu sentido. tenho É, várias estratégias que eu claro. posso utilizar. Depende de E quem está na você minha vai frente. ser um ótimo nutricionista. E Você vai ser sempre um super pensando, nutricionista. obrigado. E sempre Uhum. pensando no first do no harm, né? É Exatamente. o Exatamente. primo non nocere, ou seja, primeira Exato. coisa, eu não vou causar nenhum mal. Eu Lógico. não, eu vou tentar educar. Se chega na minha frente um paciente com diabetes, eu não posso querer que aquele paciente use 55% de carboidrato. Não, Isso é de jeito nenhum. insanidade. É, Isso é insanidade. Tá entendendo? exatamente. É dizer para a pessoa que ela vai ter uma doença crônica pro resto da vida. Então eu tenho que educar. Tá Uhum. entendendo? Eu vou trabalhar para educar. Muito bem. Eu acho que o papel do nutricionista, o papel do médico, o papel do nutrólogo é um papel Uhum. educativo. Sim. E como educador, como professor, você não consegue resultado da noite para o dia. Chega na sua Uhum. frente um aluno que não sabe somar. Você já quer ensinar a equação do segundo grau? Não. Primeiro vamos ensinar a somar. Da mesma forma que chega na minha Uhum. frente, muitas vezes chega, vamos imaginar, chegou na minha frente uma pessoa que bebe 4 litros de refrigerante por dia, Uhum. certo? Ela sabe que refrigerante faz mal, tá? Uhum. Ela está disposta a parar de tomar refrigerante. Eu pergunto Uhum. para ela, você é daquelas pessoas que quando para mesmo e nunca mais toma? Ela diz, Uhum. não, normalmente quando eu paro eu volto pior. Então que tal a gente amanhã, só amanhã, ao invés de 4, tomar 3 litros? Uhum. E eu não posso ser criticado por isso, porque eu estou ajudando aquela Não. pessoa, porque ela saiu Claro, de 4 para claro. 3. Tá entendendo? Uhum. É uma Perfeito. transformação. É uma Uhum. transformação. Eu já sou o contrário. Eu, quando decidi parar de comer doce, eu disse Ah, eu parei, também. acabou. Eu também. Porque se Eu eu tô parei. continuar, eu não tem jeito. Se eu continuar, eu Uhum. vou pros. Ah, Vou sim. exagerar. Então, É. cada pessoa é uma pessoa, né? A gente tem Eu sempre digo que aqui trabalhar para isso aí. minhas amigas e tudo, eu não posso dar a primeira mordida, porque se eu der a primeira Exatamente. mordida, eu vou até o É. fim da caixa do bombom, eu vou até o fim do pacote. É isso.
É Eu um dia sou de cada vez, exatamente, Henrique. eu sou Então, exatamente, um dia de cada é vez, um que nem dia de cada Alcoólicos vez. Anônimos. Ó. Exatamente. Estou me tratando de gastrite. Você já até falou disso, mas deixa eu ver. Estou me tratando de gastrite e refluxo. Posso fazer Certo. low carb ou cetogênica? Pode fazer low Eu acho que carb, pode e deve, tá? deve, né? Não descontinua o tratamento, tá certo? Não descontinua o Uhum, tratamento, tá? Porque você pode ter, por exemplo, essa gastrite aí, pode ser ocasionada pela H. pylori, né? Essa é uma coisa uhum, que eu não falei da outra vez. A H. uhum, pylori, ou Helicobacter pylori, que é a bactéria que foi descoberta no estômago, e que é uhum, uma história até interessante, porque ninguém deu bola pro cara que descobriu, uhum, porque e o cara hoje não sei se ele está vivo, mas assim, porque não se acreditava que nenhuma bactéria conseguisse viver e prosperar num ambiente uhum. de pH 2, né? Sim. Então é Uhum, impressionante isso aí. E essa Helicobacter pylori foi identificada e hoje ela é conhecida como a principal causa de problemas relacionados com gastrite, com úlceras e tudo uhum. mais. Então o tratamento envolve o uso de antibióticos, são até antibióticos bem pesados e tal, porque Aham. a bactéria que resiste a um pH 2, meu amigo, ela está Ou pronta para qualquer coisa, ela tá né? lá só esperando, é. Ela tá Pode lá, vir. o antibiótico vem, ela come o antibiótico com um pouquinho aqui É, de ácido para poder fazer a sobremesa, né? Então, se você está fazendo um tratamento, esse tratamento provavelmente envolve o antibiótico para Helicobacter pylori, para H. uhum, pylori, como é chamada resumidamente. Então, não descontinue o tratamento, mas você pode fazer low carb sem nenhum problema. claro. Inclusive, você vai Olha, ajudar o tratamento. exatamente. A Simone está perguntando o seguinte: eu estou em cetose 3,9 e em platô. Isso é possível? Sim, se você está em cetose, não significa que você, não, que você está emagrecendo, não. Uhum, Cetose significa apenas que o seu corpo está consumindo gordura como fonte de energia. Essa uhum. gordura pode ser a gordura da sua alimentação ou pode ser a E pode gordura ser, que não. está É. armazenada, tá? Uhum, Mantenha-se firme no seu exato. propósito, não desanime e continue firme. Você está fazendo a melhor Uhum. estratégia que eu conheço para você ter É. resultado, né? E tá super bem na Às vezes cetose, é né? só uma, 3,9. 3,9 tá show. Às vezes é Uhum, só uma descoladazinha, entendeu? Porque o corpo, uhum, ele tem uma tendência, é uma coisa que as pessoas muitas vezes não entendem, é o seguinte, quanto mais pesado você é, maior sua taxa metabólica. Na medida em que uhum, você diminui o peso, a taxa metabólica diminui também. Ela uhum, era para diminuir proporcionalmente à redução de peso, certo? uhum, uhum, Espero que o pessoal consiga me acompanhar isso. Toda uhum. pessoa mais gordinha tem uma taxa metabólica maior do que a pessoa da mesma idade com menos peso, Claro. tá? Porque Uhum, quanto mais tecido, maior a taxa metabólica. Quando a pessoa uhum, vai perdendo gordura, a taxa metabólica vai diminuindo. E essa diminuição deveria ser proporcional, ela deveria ser uma linha reta. No uhum, entanto, ela não é uma linha reta quando você faz dieta tradicional. Você uhum, acaba tendo um efeito chamado de termogênese adaptativa, que é um processo que o corpo diminui a taxa metabólica para preservar a gordura, para preservar a massa. uhum, Porque o uhum. corpo não quer se livrar da poupança energética É, dele. Entendeu? exatamente. É. É tipo assim, imagina que você tem R$ 5.000 guardado no banco, tá? E surgiu uma emergência. E você não vai querer jogar os R$ 5.000 na emergência de uma vez só. Você vai jogar só Aham. 1.000 e vamos ver se consigo resolver. Tá entendendo? Porque Uhum, se de repente você joga os 5.000, você fica descoberto. O corpo é do mesmo jeito. Né? Ele não uhum. vai querer eliminar a gordura toda dele e É. ficar sem ela. Então existe esse processo de termogênese adaptativa. Uhum, Na cetogênica, esse processo de termogênese adaptativa ele é menor. A taxa metabólica ela é preservada, uhum. certo? Então, mesmo assim, ela diminui. Então, você não pode achar que vai comer a mesma coisa que você comeu quando você tinha, sei lá, 10 quilos a mais e vai continuar perdendo peso do mesmo jeito. Muitas vezes há Isso. necessidade de você diminuir, mas isso tem que ser visualizado e tem que ser Uhum, orientado, tá? E tem que lembrar também, respondendo ainda a pergunta dela, que é importante uhum, verificar a questão de, será que não está comendo muitas fontes exclusivas de gordura? Tipo, uhum. carregando muito no azeite de oliva na Sim. salada, tomando muito Uhum. café com óleo de coco, botando muita manteiga, comendo muito creme de Manteiga. leite. Essas É. coisas são gordura pura, energia pura. Né? Às vezes a pessoa, Uhum, sem querer, está fazendo isso, porque é bom, é gostoso, uhum, né? uhum. E o pessoal diz que é legal na cetogênica e a pessoa libera. Então tem que ter muita Isso. atenção com relação a isso aí, tá? Ó, Às vezes Henrique. também é uma questão de ganho de massa magra,
né? Musculação, para ganhar um pouco de massa magra, tudo isso ajuda nessa questão do platô. Eu tenho uma pergunta que é de Paty Doval. Não sei se você conhece a Paty. Ela emagreceu Esse 82 nome não me quilos, é eu acho. estranho. É. Nossa, Ela 72 emagreceu. quilos? Ela tá Caramba, super bem, né? perdeu mais do Então, que eu. e o que é que acontece? Ela agora ela tá querendo perder mais peso. Ela está variando entre 68 e 70 quilos. E ela queria ficar com uns 65 quilos ou menos, não sei exatamente. Paty, diz aí quanto você queria. E aí ela está pedindo, não esquece a minha pergunta, porque eu disse que ia perguntar. E ela Qual quer é a saber o que pergunta é que dela? ela come bicho e planta. Ela é super, super certinha, né? Certo. E por que ela não consegue sair dos 78, 68, 70? Olha, O que é que ela poderia Cássia, fazer para dar a gente já uma... conversou sobre essa questão Uhum. do set point, né, de peso. É. Pode ser uma Uhum. das coisas, tá? Uhum. Mas pode ser que nesse momento agora ela precise de consultar um nutricionista e ele fazer uma dieta com uma contagem calórica bem específica para ela poder atingir o objetivo dela, Uhum. tá? Porque já está Exato. muito perto do final, ela já perdeu Exato, é muito peso, isso. né? É Então, isso. pode ser que Uhum. seja necessário isso aí, tá? Fazer um Nem todo ajuste mais processo fino, de... né, com um Isso, profissional. pronto. Você falou É. a expressão correta. Uhum. O ajuste mais fino. Ah, a Paty está falando, será que emagreci e tudo já? Paty, ela queria 65. Eu, Uhum. particularmente, não gosto muito da medida apenas em redução de peso, Uhum. certo? Eu prefiro trabalhar com concentração de gordura, tá? Isso. Por quê? Porque você ficar em 68 quilos, por exemplo, vamos imaginar que você perdeu 82, né? Vamos imaginar, Isso. você ficar em 65 quilos, 68 quilos, com 25% de taxa de gordura, ou ficar com 65 e com 30% de taxa de gordura, É, eu prefiro você com exatamente. 68. Eu também. Tá entendendo? Do ponto de E vista de saúde, é exatamente. muito melhor. É, tem que ver Então, não o sei se percentual de gordura, né? É. eu acho que é mais. A gente Uhum. fica muito fixado em peso, mas eu acho que o percentual de gordura é muito melhor. Vai no Uhum. nutricionista, verifica com ele Isso. o percentual de gordura. Procura ver tanto o percentual de gordura pela bioimpedância, é um fator, é um parâmetro, mas também ver Uhum. pelas pinças, né, pelo adipômetro, é outro Isso. parâmetro, tá? Para você poder ter Uhum. uma noção de se Uma realmente precisa noção. perder mais gordura ou não. A Ana Ok, Ariana para a está falando próxima. também tem que dar uma agitada no metabolismo. É possível que tenha isso também, Sim. tá? É. Fazer uma ciclagenzinha, Muito né? tempo, né? Uma ciclagem, de repente, talvez até comer uma batata doce aí uma semana, Uhum. né? Tem um estudo que foi feito, eles fizeram o estudo foi feito o seguinte: 4 semanas, 8 semanas de processo de redução de peso e 4 semanas de dieta isocalórica. Então era assim, imagina, você tem 50 quilos e 100 quilos e quer perder 20 quilos. Então, oito Uhum. semanas você perdeu 10 quilos, tá? 8 semanas, 2 meses você perdeu 10 Uhum. quilos. Então, quando você está agora com Uhum. 90, você entra numa dieta isocalórica para manter esses Uhum. 90 quilos por um mês e aí depois Uhum. volta para uma dieta hipocalórica para perder o Ah. restante. Esse estudo mostrou que se você pegar essa pessoa que quer perder 100 quilos e fizer essa oscilação, ela consegue Uhum. perder peso com mais facilidade do que se ela fizer uma restrição calórica Aham. constante, Ah. certo? Bem Justamente por conta interessante desse efeito isso, da né? termogênese adaptativa. Então, às vezes é isso. Mas ela está falando aqui Uhum. que de vez em quando faz um carb-up. Então, aí talvez seja a questão de consultar realmente uma pessoa para dar esse ajuste fino, ou até mesmo Uhum. trabalhar com essa taxa de gordura para ver como é que tá. Eu acho que no caso dela especificamente, eu acho que se ela for para essa linha do percentual de gordura, ela vai fazer melhor. Vamos lá. Ouvi uma pessoa comentar que a dieta cetogênica não deve ser feita a longo prazo, por causa das mudanças hormonais nas mulheres. Agora fiquei muito confusa, pois adotei a cetogênica como estilo de vida. E aí? Me Boa, ilumine as boa. ideias, Larissa. Vamos lá. Um dos efeitos interessantes da dieta cetogênica, que muita gente acha que é uma... De nada, Paty. Estamos aqui para isso. E um dos efeitos muito interessantes da dieta cetogênica, que muita gente acha que ela diminui o metabolismo.
afeta a tireoide, essa coisa toda, né? Porque o que acontece é o seguinte, quando você passa a fazer uma dieta cetogênica, o seu corpo passa a depender de gordura para a produção de energia. E enquanto a glicose é uma molécula que ajuda na produção de energia X, a gordura você tem pelo menos aí 30% a mais de energia sendo produzida. Então, é como se você tivesse um carro. Imagina o seguinte, imagina que você tem um Opala 4.1 diplomata, sabe? Aquele que bebe muito combustível, né? O pessoal aí, aqueles mais jovens talvez não lembrem, mas o era lobo, assim, né? tipo... Era uma loba. Ele bebia bastante combustível, numa época que não tinha motor injeção eletrônica, era 4.1 carburador, né? Então o carro fazia 5 km com 1 litro, certo? Só que o que é que acontece? O que é que você fez? Você passou a usar um combustível de melhor qualidade. O que é que vai acontecer com o consumo? O consumo naturalmente vai diminuir. Então, ao invés de 5 km com 1 litro, você vai passar a fazer 8 km com 1 litro. Certo? O motor continua o mesmo, só que agora ele está mais eficiente. É a mesma coisa no nosso corpo. Antes você usava glicose como fonte de combustível. E agora você passou a usar a gordura. A gordura te produz mais energia. Então, aquela quantidade de hormônio da tireoide que você era estimulado a produzir, diminui. Claro. Não precisa mais você ter tanto hormônio da tireoide, porque o teu corpo está muito mais eficiente. Ele consegue produzir mais energia com menos combustível. Né? Então, isso é uma das coisas que vai acontecer. Tá? Os hormônios femininos e os hormônios masculinos, eles são feitos a partir de gordura, são feitos a partir de colesterol. E a sua dieta é uma dieta que está perfeita, que está incluindo essas gorduras saudáveis na alimentação. Então não existe essa história de afetar a produção de hormônios femininos. Certo? Então, se você está fazendo a dieta uma dieta cetogênica é uma dieta sustentável, como um estilo de vida. Sim. É uma dieta sustentável, tá? É uma dieta sustentável como estilo de vida, é uma dieta que permite, periodicamente, você dar uma escapulida aqui, uma escapulida acolá, tá? E voltar sem absolutamente ter nenhum problema. E, além disso, é uma dieta que estimula a produção desses hormônios sexuais. Então, se você é homem, você vai observar um aumento da libido, tá entendendo? Se você é mulher, você vai diminuir a probabilidade de, por exemplo, ovário micropolicístico, que é uma característica de problemas de resistência à insulina. Né? Então, não só é uma dieta sustentável, como é uma dieta benéfica para diminuir a resistência à insulina e todo o espectro de doenças que decorrem da resistência à insulina. Olha, Ramona está perguntando o seguinte: uma pessoa que está com diabetes controlado tem seu pâncreas restaurado? Gostaria de entender um pouco o que acontece com o órgão. Depende, Ramona, porque é o seguinte, o pâncreas ele vai aumentar, na medida que você força o pâncreas, né, consumindo muito carboidrato e esse carboidrato e aumentando a resistência à insulina, o pâncreas vai aumentar a quantidade de insulina a ser produzida, certo? Chega um momento em que as células beta, que são as células que fabricam a insulina, elas podem sofrer um burnout, né? Elas podem, literalmente, elas podem parar de produzir insulina. Existe um exame que mede a produção de insulina, que é chama peptídeo C, que é, na realidade, porque a insulina é produzida grande, né? E aí é cortado um pedaço dela. Esse pedacinho que corta chama peptídeo C. Tá? Então, essa produção da insulina é medida pelo peptídeo C. Se o peptídeo C ainda estiver ok, significa que teu pâncreas ainda está potencialmente, ele pode fabricar insulina, massa. Se o peptídeo C já estiver baixo, significa que teu pâncreas já deu problema e aí pode ser que ele não volte. Certo? Por que eu digo pode ser? Porque a gente sabe que a natureza é incrível e muitas vezes os milagres, vou colocar aqui milagres entre aspas, acontecem. Né? Então, por isso pode ser. Aí tem que ter um acompanhamento, dependendo da situação em que você esteja, tem que ter um acompanhamento muito, muito, muito específico, tá? Porque pode ser que você tenha que manter injeções de insulina, manter medicamentos, tá entendendo? E ir reduzindo o carboidrato e ir averiguando a função pancreática para ver se dá certo. Mas o que é que eu posso te garantir? Eu posso te garantir que a melhor alimentação para você ou botar a diabetes em remissão ou em cura, ou diminuir o uso de medicamentos e o uso de insulina exógena é a dieta low carb. Isso aí é garantido.
Se você vai recuperar tudo ou se vai simplesmente usar menos remédio, aí é uma coisa que vai depender do estágio onde a doença esteja. Exato. Lembrando que eu estou Paula... falando de diabetes tipo 2, tá? Diabetes tipo 1 é a diabetes é outra tipo 2 coisa. que ela está falando, que o marido dela tem diabetes tipo 2, mas já está com ela controlada e parou até de tomar insulina. Se ele parou de tomar aplicar insulina e está controlada com a low carb, é possível que o pâncreas dele recupere. Tem que verificar todos esses exames direitinho. Legal. Certo? Paula está perguntando, tem como saber se temos resistência à insulina sem exames de sangue por sintomas? Excelente pergunta, Paula. Tem como saber sim. São características bem marcantes que podem evidenciar a resistência à insulina. É claro que o exame de sangue vai fechar o veredito, tá? Mas a gente pode descobrir por algumas coisas. Primeiro, circunferência abdominal, tá? Circunferência abdominal elevada. Esse é um fator que é marcador de hiperinsulinemia, de resistência à insulina, tá certo? Então, aquela pessoa que tem aquele abdômen globoso, né? Não tem gordura no peito, não tem gordura no braço, ou tem muito pouco, mas tem aquele abdômen globoso. Isso é uma característica de resistência à insulina, tá? Outra característica também chama acantoses nigricans, que são manchas escuras que aparecem no pescoço, aparecem nas axilas, aparecem, em alguns casos, aparecem também nas pernas, que são decorrentes também de resistência à insulina. Esses dois sintomas são bem característicos de resistência à insulina. Tem um outro também, eu não estou lembrando o nome agora, são aqueles sinaizinhos cárneos que aparecem, parece sabe? Sei. Parece uma verruguinha para fora. Isso, uma verruguinha para fora. Não é uma verruga propriamente dita, porque a verruga ela tem uma carapaça dura e ela é arredondada. É como se fosse uma pontinha de carne assim. Né? Sim, eu sei. Minha mãe tem desses sinais. Esses sinais podem ser também um indicativo de resistência à insulina. Tá? Certo. Obrigado, Flávia. Eu vi uma pergunta aqui que é: em caso de esteatose hepática, começando a fazer uma low carb, existe um período médio para recuperação e cura dessa esteatose? Olha, quem perguntou foi a Tatiane. É assim, existe um período, mais cedo ou mais tarde você vai se recuperar e a gente só vai conseguir saber realmente da recuperação com os exames de sangue, porque aí tem que ter exame de sangue e ultrassom, mas normalmente, por pior que esteja, 90 dias é tempo de sobra para isso ser corrigido. Como eu falei, tem estudos mostrando a redução em 10 dias. E é rápido, né? Super rápido. Certo? É rápido. É super rápido. Se você fizer direitinho, uma low carb legal, teu corpo recupera rapidinho. É verdade. Eu mesmo tive remissão da minha resistência à insulina e da minha diabetes. Que os médicos até me ligaram para perguntar se eu era mesmo diabética, porque eles disseram tem alguma coisa errada com o seu exame. É interessante porque é assim, o paradigma ele está tão entranhado na cabeça das pessoas que elas acham que o exame está errado, que está tudo, mas elas não acreditam que pode haver uma perspectiva diferente. Né? Olha aqui, minha mãe está aqui dizendo, olha, minha esteatose hepática apresentou regressão após 6 meses de low carb. Muito bem, mãe. Aí. Parabéns. A ferritina é uma característica, a ferritina alta é uma característica de síndrome metabólica, é uma característica de... pode ser característica de gordura no fígado, mas com certeza é problema hepático, porque a ferritina é a molécula que nós usamos para armazenar o ferro. O ferro ele é extremamente oxidável, ele reage com oxigênio de forma muito, muito rápida. Por isso é que a gente absorve melhor o ferro que já vem no grupamento que vai ser utilizado na hemoglobina, que é o ferro M, e a gente transporta esse ferro dentro de proteína, que é a transferrina, para ele não sofrer oxidação, e a gente guarda junto de outra substância, que é a ferritina, para ele não sofrer oxidação. Entendeu? Então ele tem que ficar muito bem guardadinho. E a gente não tem ferramentas de excreção de excesso de ferro. Certo? A gente tem ferramentas de controle de absorção. Então, a gente absorve o suficiente para viver e para armazenar um pouquinho.
Quando essa quantidade excede, a gente para de absorver. Ferritina alta, na maioria dos casos, tem a ver com síndrome metabólica, com esteatose hepática, porque as células morrem, né? E as células do fígado morrem e a ferritina cai na corrente sanguínea. O outro caso que pode haver ferritina alta é uma doença genética chamada hemocromatose, onde a pessoa tem excesso, absorve excesso de ferro, por conta disso ela tem ferritina alta. Nesse caso, a terapia mais adequada é a sangria terapêutica, traduzindo, doar sangue. Exatamente. Certo? Ana Paula Stutz disse isso, olha, meu marido emagreceu 18 quilos na quarentena com low carb, cetogênico, mas a ferritina dele só aumenta e está em 860. Ana Paula, primeiro, confie no processo, tá? Mais cedo ou mais tarde isso volta ao lugar, volta para o lugar. Agora, verifique se ele tem... peça para fazer o teste para verificar. Pronto, ela está falando aqui. O médico descartou a hemocromatose e disse que pode ser do remédio da hipertensão. Bom, é possível. É possível. Então, aí continua o processo de perda de peso para poder eliminar os medicamentos na medida em que puder, né? E continua investigando, né? Porque pode ser que esse excesso possa ter desencadeado um outro problema que aí precisa averiguar, tá? Estou há 1 ano sem comer carboidratos, tipo farinha branca, arroz, frutas. Gostaria de saber se entre low carb e cetogênica... não. Ela diz que não consegue perder mais nada e sempre está entre low carb e cetogênica. Você já falou sobre isso. Confia no processo, tá? Ou então, se estiver muito próxima do peso ideal, consulta um nutricionista habilitado para poder ajudar na contagem das calorias. Eu acho que tem 6 perguntas aqui, deixa eu olhar. Hipertensão, feto carnívoro, CSD. Não entendi, peraí. É normal que uma pessoa que tenha pressão alta e tome medicação tenha uma crise de hipertensão, mesmo fazendo ceto carnívora por excessos de carne? Não. Carne a princípio não vai te causar problemas relacionados com isso, não. É importante verificar o que é que está causando essa hipertensão, né? Pode ser que você esteja dentro daquele parâmetro lá, daquelas pessoas que têm uma sensibilidade maior ao sal, tá? Tem que verificar isso aí, tá certo? Mas não é a carne que vai causar uma hipertensão, tá certo? E verificar como é que tá essa dieta direitinho, tá? Porque realmente tem algumas perguntas que a gente não pode responder porque não tem dados, né? Não tem dados suficientes para poder responder. Eu vi um aqui falando sobre o que acha do sal grosso no lugar do sal refinado. Eu acho ótimo, tá certo? Assim, a gente primeiro, quanto menos processado, melhor. O sal grosso ele tem uma vantagem adicional dele ser bem menos processado, bem menos lavado, bem menos alvejado, né, para ficar com aquele salzinho branco, aquela coisa toda. A galera gosta muito de um sal, não sei se tem aí na Escócia, Cássia, que é o Redmond Salt. Eles gostam muito, o pessoal fala bastante desse sal, que é um sal extraído de determinados locais, tem uma composição de minerais bem mais interessante, até melhor do que esse sal rosa e tudo mais. Bom, sal grosso é realmente melhor. Eu gosto de botar o sal grosso e eu mesmo faço a moagem naqueles moedores eu legais. Também. Aqui a gente usa sal marinho, aquele sal marinho. É em floquinhos, sabe? A flor de sal, né? A gente usa isso. Eu acho ótimo, eles são bem menos processados. Eu vi uma pergunta aqui sobre mal de Parkinson. Tem estudos relacionados com a Paula. Tem estudos relacionando a dieta low carb cetogênica com melhoria de mal de Parkinson, de Alzheimer, de demência e de vários outros problemas neurológicos. Se você lê inglês, Paula, eu te recomendo o livro... Oh, meu Deus, esqueci. O livro da Amy Berger. O fim do Alzheimer? Eu acho que sim. Eu vou ver aqui e já falo. Tá? Já eu dou a dica do livro. Tem mais alguma pergunta aí, Paulo? Tem sim. Cetogênico e low carb é bom para quem tem pressão alta regulada? Eu não sei se isso é uma pergunta. Ou se é um comentário. Pronto, só respondendo aqui então para Paula. Lembrou?
Não, eu vi aqui no meu iPad. É The Uhum. Alzheimer Antidote, né? Um antídoto para o Alzheimer. Esse O livro não antídoto está para traduzido para o Alzheimer. português, tá? Aham. Mas você encontra ele na Amazon, no Kindle, para você ler, e é Isso. fantástico, e ele fala sobre todos esses benefícios, tá? Uhum. Da cetogênica para epilepsia e outros distúrbios neurológicos. Uhum. Sim, a sua pergunta qual é, Cássia? Deixa Desculpa. eu ver aqui, peraí. A última que você fez. Cetogênico e low carb é bom para quem tem pressão alta regulada, mas eu não sei se isso é uma pergunta, porque. Deixa eu É ver bom aqui. para quem tem pressão regulada, É, claro. claro. Não meço minha cetose. Como saber quando estou em cetose? Rosana pergunta. Essa é uma ótima pergunta. Bom, existem Uhum. alguns sinais que são clássicos de cetose, né? Uhum. Aquele sabor adocicado, aquele hálito um pouco mais diferente, mas isso não é garantido, não é uma coisa É. garantida. A Uhum. melhor forma realmente de você saber se está em cetose é medindo com como é que chama? O glucosímetro, né? O mesmo É o glucosímetro. Aqui no Brasil glucosímetro. tem Uhum. o da Tem. Abbott, né? Que é o Freestyle Optimum, Uhum. né? Que mede as Exato. duas Esse é o coisas. melhor, né? Tão bom aquele. Nem tem aqui. Eu gosto bastante dele. Aí não tem o Keto Mojo também é bom. Tem. Não é fácil também, não, porque aqui não tem essas facilidades, não. Mas eu tô tentando comprar esse Keto Mojo, mas não consegui ainda. A pergunta: por que mãos e pés ficam gelados no jejum intermitente? Ficam? Não sabia também. Eu não fiquei Nem eu. com o pé e mão gelado, não. Se você percebe isso, talvez seja uma diminuição de pressão por conta da eliminação de sódio. É importante você Uhum, repor o sal, tá? isso. Tomar cúrcuma Então, com limão em jejum ajuda na esteatose ou é melhor cúrcuma em cápsula, pois é mais concentrada? deixa eu contar uma história de cúrcuma Conta. para vocês. Eu estava assistindo uma palestra de um professor inclusive que eu gosto bastante, e ele estava Uhum, falando muito entusiasmado sobre cúrcuma, né? E uhum, dizendo que a cúrcuma preveniu o Alzheimer e que não sei o que e tal, mostrando uhum. os gráficos, e eu aqui, porra, que negócio incrível. Pessoal, esse estudo foi feito em gente? Não, foi feito em ratos. Ah, tá certo. E quanta? Já começa aí o primeiro problema, Já, né? é. Aí ele disse, não, mas em ratos, mas você pode ver que realmente teve resultado? Eu digo, tá certo. E quanto esses ratos estavam comendo de cúrcuma? Aí Uhum, ele disse, aproximadamente 1 grama por quilo de peso. hum. Aí eu pensei, bom, eu tenho 70 Danou-se. quilos, eu preciso comer Então, 70 gramas 70 gramas. de Cúrcuma cúrcuma até umas por horas. dia, né? Aí eu disse, pessoal, você não acha que é meio assim impraticável um estudo que é feito em ratos, eu usar 70 Uhum. gramas para um ser humano? Aí ele Olha, disse, não, você tem que entender que não é a mesma quantidade, é uma quantidade menor, e realmente tem uma formulazinha, né? De cabeça agora não tem, mas tem uma formulazinha de conversão. Aí eu hum, disse, tá certo, mas vamos imaginar que eu vá utilizar metade dessa quantidade. Mesmo assim, são 35 gramas por dia de cúrcuma. é muita Um cúrcuma, né? bichinho daquele, um vidrinho daquele que a gente vê no supermercado, tem 50 gramas. Eu vou usar praticamente um troço daquele todo por dia. Não existe. Tá entendendo? É. Então, Olha, deixa eu dizer existe. uma coisa aqui Ah, rapidinho. O Instagram tá me avisando que eu tô com 1 minuto e 23 para meu fechar essa Deus, já vai live. acabar de novo? Ah, mas que droga. Vai ter que ter parte 3, A Cássia. gente vai fazer a parte 3 porque eu tenho ainda um monte de pergunta aqui. Vamos Tá fazer certo, sim. vamos fazer. Tá Vamos fazer. certo? Só concluir Então, então. Então, essa história da conclui. cúrcuma é assim: se você vê um resultado legal em você, se você acha que funciona para você, faça. Uhum. Se Massa, não é. vê, não faça, porque assim, não existe alimento mágico, tá entendendo? Não existe alimento Exatamente. mágico. Existe a consistência na alimentação. Exato. Cúrcuma, limão, goji berry, esses alimentos assim. Se você usa, quem sou eu para dizer que se você usa e vê resultado positivo, quem sou eu para dizer que não funciona? Se é placebo, se Henrique, não é, não interessa. O eu vou importante é ter que que dá certo. desligar porque eu vou Ah, perder meu essa live Deus! não. Um Tchau, beijo, a Cássia. gente se vê na terceira. Tchau. Tá bom, tchau, tchau.